avise, a terra está cansada de viver separada por secas e opiniões. Avise logo essa criança antes dela crescer, que há sempre uma esperança. Avise a quem não ouve avisos, mas diga num sorriso que somos todos um. Avise a quem vive de guerra que o aviso não é meu, o aviso vem da terra. Rico, doente, negro, índio, sábio, pobre, branco, pardo, gay, doutor, caboclo, rasta, raça humana ou não. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irigeu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irigeu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Cat. 4 pontos. Pode ir? Estão me ouvindo todos? Sim. 4 pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa também é a minha oração. Viva sua filosofia, ame sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Só não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos que têm fé, eu respeito todos que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso, eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto do que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Pois religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto a gente perde tempo brigando por isso. Em vez de dividir o mundo e as religiões entre as que são do bem e as que são do mal, que tal colocar a sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém?
Já diziam os grandes mestres, precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião? Obrigada. Obrigada, Cat. Eu gostaria de convidar agora o Anderson, que está participando de alguns encontros, ele tem conseguido participar. Queria passar agora a palavra dele para ele fazer um relato sobre a sua experiência de fé dentro da sua relação com o sagrado. Anderson. Olá, boa noite a todos e todas. Axé para todo mundo, né? Bacana, que bom estar com vocês mais uma vez aqui. Bom, eu me chamo Anderson, eu sou sacerdote umbandista, sou do terreiro de Umbanda Cacique Pirauê, aqui em Campo Grande, na qual a nossa casa existe há 50 anos. Esse ano ela fez aniversário de 50 anos, na qual a matriarca é a minha mãe carnal e também é a minha mãe espiritual hoje. Minha base de formação foi a Pastoral da Juventude dentro da Igreja Católica, na qual eu tinha um irmão que era evangélico, de doutrina denominação Sara Nossa Terra. Eu era católico e minha mãe sempre foi sacerdotisa umbandista. O terreiro sempre foi em casa. Então, a gente sempre teve uma convivência muito tranquila entre nós e assim como toda a nossa família, né? Mesmo, graças a Deus, esse ponto eu acho que a gente, desde que eu me entendo, desde pequeno, nós temos uma convivência bastante tranquila, harmoniosa entre nossos parentes, nossos amigos próximos. E depois eu saí da Pastoral da Juventude, na qual eu fui estudar sobre a religião de Umbanda, né? E hoje eu sou um sacerdote umbandista, com a qual ajudo a dirigir a casa, o terreiro, junto com a minha mãe. A minha mãe, praticamente, ela só faz as orientações e eu, praticamente, que estou dirigindo a casa. Isso já tem em torno de uns 5 a 6 anos, né? Foi bom ter passado, ter vivido outras experiências, justamente para despertar um olhar um pouco além. Eu conversava muito com o reverendo Hugo, acho que todos vocês conhecem, hoje está em Cuiabá, né? Da Anglicana, e a gente trocava bastante figurinha, digamos assim, e a gente conversava bastante a respeito e pensa na questão de as pessoas julgam muito a religião do outro sem viver ou sem experienciar, digamos assim, né? A gente observa que a gente sempre trabalha com suposições do que está ocorrendo, o que está acontecendo lá dentro. E as religiões de matriz africana, independente da Umbanda quanto do Candomblé, têm as suas especificidades de culto e de traje, né? Eu fiz questão de colocar a paramenta hoje, já para a gente entender um pouquinho, né, do que funciona. É muito de simbologia as nossas religiões de matriz africana, seja ela de Quimbanda, de Umbanda, de Candomblé. E aí, quando a gente abre a linha de Candomblé, a gente tem várias denominações, vertentes, digamos assim como a Umbanda hoje no Brasil. Só que em Mato Grosso do Sul tem 15 vertentes, né? A minha casa, na qual o terreiro Cacique Pirauê, na qual eu dirijo, é uma casa que nós chamamos de Umbanda de raiz, na qual nós mantemos a tradição do que a Umbanda foi criada. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Ela nasce em 15 de novembro de 1908, através de Zélio Fernandino de Moraes, na qual uma entidade vem e traz toda essa doutrina, dando o primeiro nome na manifestação de Alabanda. Hoje é falado muito que a Umbanda, vou fazer só abrir um parênteses aqui, que a Umbanda, ela vem de matriz especificamente africana, né? Na verdade, a nossa matriz é indígena. Ela é indígena, que ela acolhe a matriz africana, e aí a gente vai falar do judaísmo e assim sucessivamente. O terreiro comandado, a entidade que comanda a casa, sempre que nós chamamos de chefe, conforme a orientação de Zélio Fernandino de Moraes, é uma entidade indígena, no nosso caso, Cacique Pirauê, que em Tupi-Guarani significa ágil como um peixe. Esse é o guia da matriarca da Mãe Inocência.
O meu se chama Caboclo Guaraci. Hoje ele também comanda junto com o Cacique Pirauê. Só que devido a vários anos ele comandar a casa, ainda a casa permanece com o nome dele. Mas internamente todas as ritualísticas são feitas com as duas entidades. Voltando para a Umbanda como um todo, nós temos os pilares do amor, da caridade e da fé. Essas são as nossas bandeiras. Ela é uma religião que nasce dentro do kardecismo, mas na qual se manifesta uma entidade que é indígena, não é aceito, porque o kardecismo, na época, não aceitava entidades, digamos que era tido como entidades que não tinham nada a acrescentar na nossa evolução humana, e eram entidades negras e indígenas, e a partir daí ele decidiu fundar essa religião, na qual todos e todas seriam acolhidos e acolhidas. Então, a religião, ela nasce com uma opção preferencial pelos pobres e excluídos. Esse é o nosso ponto forte. Então, a gente observa também, vou tocar num ponto, a gente observa que tem muitos, de muita simpatia, simpatizantes da comunidade LGBT, que mais serem mais vistos dentro da religião de matriz africana, porque nós temos a visão, dentro da nossa teologia e filosofia, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então todos e todas são expressão dele, face dele. Então, se você nasce, digamos, com diferente, entre aspas, é que Deus te quis diferente, você é bem-vindo e bem-vinda, porque você é dom de Deus. Então, é essa a nossa visão. Então, todos e todas são convidados também sempre a trabalhar com a Terra-mãe, né? Porque é através deles que nós fazemos o culto ao orixá. Nós temos como como pilar a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Umbanda, diferente do Candomblé. Porém, nós temos os orixás como expressão de Deus. Xangô na pedreira, Iemanjá no mar, Oxum na cachoeira e assim sucessivamente. Então, a gente entende que não são deuses na Umbanda. No Candomblé, são deuses e Jesus Cristo, a Trindade, Jesus Cristo especificamente ficou apenas uma pessoa com uma figura histórica. Então, diante disso, a gente, falando do tema um pouquinho de intolerância, né, nós presenciamos, mas assim, digamos que a minha mãe viveu num período muito mais doído, né? Que ela, nesses 50 anos de sacerdócio, nós observamos diversas vezes, nós éramos numa cidade interior, facilitou para ela nesse sentido, porque todos e todas se conheciam. E no interior, antigamente, todos e todas frequentavam o terreiro, embora falavam que não frequentavam. Eu lembro de uma vez, uma história, eu lembrei essa semana, uma história de uma professora que mandava bilhete para minha mãe, quando eu estava na primeira série. Eu não entendia o porquê. Na verdade, era a maneira para ninguém saber que ela frequentava o terreiro e se conversavam por bilhetes, né? Justamente com medo de ser repreendida, julgada por frequentar uma religião como a nossa religião de Umbanda, né? Nós tivemos uma experiência muito forte no início digamos assim, de eu entrar dentro da linha de Umbanda que eu experienciei, que foi de uma família que mora em frente do terreiro. A família, esse terreiro nosso aqui em Campo Grande está há 30 anos aqui em Campo Grande. 20 anos foi na cidade de Porto Murtinho, aqui em Mato Grosso do Sul, na qual nós morávamos. E a senhora de 85 anos de idade, ela sai da UTI, a família traz direto para o terreiro, porque era um dia de sessão dos doentes. Nós temos uma sessão semanal que é para atendimento dos doentes, na qual a gente trabalha com as ervas medicinais, digamos assim. E o vizinho de outra denominação religiosa, né, o pentecostal, ele pega e ataca uma pedra, nosso telhado era de amianto, fura e vai direto na cabeça da senhora. Só que uma das entidades trabalhando percebeu e se jogou em cima da pessoa, na qual pegou nas costas da pessoa a pedra do médium que estava incorporado. E assim, mas essa pessoa tinha acabado de sair de uma UTI, foi em busca da sua fé, porque nós estamos fazendo oração há meses para ela sair da UTI, né? E um momento de intolerância, de não aceitar a prática da fé do outro. Então, na verdade, aí nós lógico, depois nós sentamos, conversamos com esse vizinho,
mas poderia ter causado uma morte de uma senhora. Se quisesse nos atingir, era muito mais fácil ter conversado com nós, dirigentes da casa, ou as pessoas que são efetivamente os médicos da casa, não com o consulente que está indo em busca de um alento, seja ele carnal ou espiritual, né? Ou está indo ao menos para frequentar, para verificar o que é a religião. Então, eu acho que esse foi um ponto muito forte que eu vivi. Eu falei, até que ponto chega o ser humano, né? De invadir o espaço do outro e que poderia ter resultado numa morte. E aqui em Campo Grande, nós tivemos ano passado, já no Candomblé. No Candomblé, todas as sextas-feiras é guardado para Oxalá, Orixá Oxalá. Então, se usa o branco. E essas crianças, a família toda é de religião, é de Candomblé, então foram com as vestimentas nesse dia, na qual a professora tirou elas da sala de aula por não utilizar essas roupas de macumbeiro, né, que não podiam usar roupa de macumbeiro. Então, assim, a gente observa ainda que nós tivemos vários avanços, como esse nosso bate-papo que está tendo aqui é um avanço, né? Mas também nós temos várias limitações e pontes que precisam ser construídas para a gente poder enxergar e verificar o que está acontecendo do outro lado, dialogar, né? Respeitar a fé do próximo, do outro. Espero ter contribuído rapidamente, porque eu sei que tem muitas histórias para contar. Devagar, nos próximos encontros, a gente vai conversando sobre essas histórias. Obrigada, Anderson. Gratidão pela partilha, né, onde a gente vai aprendendo uns com os outros, com as outras, tá? Dando continuidade, eu vou passar agora a palavra para a Rome, vai fazer uma introdução ao nosso estudo. Rome, é contigo. Então, boa noite a todas, todos. Muito bom estar aqui com o CEBI, não só no Mato Grosso do Sul, mas estou vendo que tem gente de várias partes do nosso país. É bom rever alguns rostos, né? Que faz tempo que a gente não vê mais de perto, mas que bom que existem as janelas virtuais, que bom que tem a internet, que a gente pode ir se enxergando. Muito forte o teu relato, Anderson, bonito você contar da tradição, mas triste e forte ouvir as intolerâncias, né? Principalmente essa última história da pedra, né? Contra a casa. É realmente assim, até onde chega o ser humano, né? Então, um tema histórias que indicam bem o que representa as consequências desse tema sobre o qual a gente vai conversar hoje. O Edmilson, ele tinha compartilhado que a gente teria uma meia hora de uma conversa, né? Depois um trabalho em grupo, é isso? Só para eu me organizar aqui nas... Rome, quer falar, Ed? Oi, Rome. Oi. Então, a proposta era você fazer uns 10 a 15 minutinhos de fala como uma introdução. Nós vamos então para os pequenos grupos, que vamos fazer esses pequenos grupos, meia hora para discussão e voltamos então para a grande sala, vamos dizer assim. Tá. Ótimo, perfeito, melhor. Aí tu me avisa quando faltam 5 minutos, só para eu me organizar. Ok. Bom, o nosso tema, então, é fundamentalismo ou fundamentalismos, porque eu acho que é importante que no âmbito do movimento ecumênico e de outros movimentos, a gente não compreende que o fundamentalismo é um fenômeno que a gente possa falar no singular, mas o fundamentalismo é algo que se exige que a gente fale no final, porque existem muitas manifestações, muitas expressões fundamentalistas na sociedade.
Uma delas é o fundamentalismo econômico, que dialoga ou que tem uma relação implícita e explícita com o fundamentalismo religioso. Então, nos aspectos no fenômeno, vamos dizer assim, fundamentalista que a gente tem hoje, aqui no século XXI, no período histórico que nos toca viver, não tem como a gente separar o fundamentalismo religioso do fundamentalismo econômico ou do fundamentalismo de mercado, como se prefere chamar. Isso é uma das questões que eu gostaria de pontuar desde o início. Agora, eu não me ative muito ao texto de Jeremias, porque eu acredito que ele vai aparecer nos grupos, né? Que é o texto sugerido para esse encontro. Lá no texto de Jeremias, a gente vê o profeta fazendo uma crítica muito forte para o povo da diáspora que estava no Egito e que estava fazendo adoração à deusa rainha do céu, a deusa Axera, que era uma deusa muito conhecida lá na região do Oriente Médio. No YouTube do CEBI tem 2 documentários muito interessantes que explicam o que é, qual o sentido, qual era o significado dessa deusa para aqueles povos. E ela era uma deusa que, para pesquisas arqueológicas, mostram que ela sempre aparecia ao lado de Javé. Então, se ela era a expressão, a deusa que acompanhava Javé e tal, isso aí todo mundo discute, não se sabe, não se tem como provar, mas ela era uma deusa de grande relevância. E a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, muitas vezes ela foi identificada como uma deusa muito vinculada à prostituição sagrada e assim por diante. E aí a gente vê o profeta Jeremias criticando essas pessoas que estavam fazendo a adoração à deusa, e na sua crítica ele vai fazendo um monte de ameaça, né, dizendo que são palavras de Javé, que se não pararem de adorar essa deusa vai acontecer um monte de desgraça. Bem, sem falar mal de Jeremias, mas já criticando o profeta, o que eu gostaria de chamar atenção para essa história é que ela nos mostra que a história bíblica, ela, desde a perspectiva da relação com os sagrados, ela não é monoteísta simplesmente, mas ela vai contando de que forma o monoteísmo, a ideia de um Deus único, também foi se construindo. E nesse processo de construção da ideia de Deus único, era necessário o quê? A destruição de outros deuses, de outras deusas, muitas vezes pela força. É claro que existiam críticas a determinados deuses e deusas que eram muito identificadas com uma relação de poder muito opressiva, como, por exemplo, toda a história do Egito e dos faraós, que eram divindades, né? Os faraós eram compreendidos como divindades. É claro que existiam essas críticas. Mas também existia aquele conflito, principalmente depois que Israel se tornou monarquia, que a ideia de um Deus único tinha muito a ver também com a defesa de valores monárquicos, essa mistura entre política e poder religioso. Essa mistura entre política e poder religioso, ela provoca historicamente, em todos os momentos históricos,
conflitos violentos e pressupõe a destruição do outro que é diferente de mim. É claro que a história que a gente lê em Jeremias, a gente não pode chamar de fundamentalista, porque esse era um conceito que não existia naquele período. Porque o fundamentalismo religioso, ele é um fenômeno moderno. Então, as histórias antigas das intolerâncias, das guerras, das brigas feitas em nome dos vários deuses, a gente não pode dizer que aquilo eram conflitos fundamentalistas, porque esse termo não existia. Muitas vezes essas guerras eram provocadas pela defesa de um território, e a relação com o sagrado, a relação com o Deus, com os deuses, com as deusas, ela estava muito vinculada com a própria existência de um determinado povo, né? Tinha os deuses filisteus, os cananeus, né? Falar em filisteus, acho que hoje a gente tem que fazer memória ao Líbano, né? E a situação que eles estão vivendo lá, que a gente não sabe ainda o que provocou aquela explosão, mas muitas mortes. E o Líbano era a Filistéia do período bíblico, né? Então é bom a gente pensar de como essas coisas fazem parte da nossa vida, não estão tão longe, né? Então, com o período, com a entrada, com o período moderno, em que houve aquele conflito entre fé e ciência, é que a gente pode identificar os primeiros momentos de desenvolvimento de compreensões, de concepções fundamentalistas. Porque antes da modernidade, o que estruturava o mundo, o que estruturava a vida das pessoas era a religião. Então, os casamentos, as relações entre as famílias, a posse da terra, tudo isso tinha relação com a religião. Era a religião que dava, explicava as coisas, ponto, acabou. Com a modernidade e o avanço da ciência, a religião perdeu esse protagonismo. Ela perdeu o poder da palavra última de determinar sobre a vida das pessoas. E aí começa, então, o conflito entre religião e ciência. Parte do fundamentalismo que a gente vive aqui no Brasil, ele tem uma inspiração tanto evangélica, protestante, mas também tem características católicas romanas. Evangélicas protestantes, muito identificadas com o movimento fundamentalista norte-americano, que surgiu por volta de 1909, 1915, com a publicação de uma obra chamada Os Fundamentais, um testamento em favor da verdade, e que colocam é um texto que coloca os principais princípios daquilo que a gente caracteriza como fundamentalista. Por exemplo, a inerrância da Bíblia, então, de compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, que aquilo que está na Bíblia não pode ser interpretado, é contra a perspectiva, a hermenêutica histórico-crítica. Se está lá na Bíblia que o mundo foi criado em 7 dias, então foi criado em 7 dias, então vai contra a teoria da evolução, por exemplo. Outra questão, a ideia de que a concepção virginal é uma verdade sagrada, então tu não pode questionar a virgindade de Maria. A outra, o sacrifício expiatório e vicário de Jesus, ou seja, Jesus morreu para salvar os nossos pecados. Aí eu queria chamar a atenção de quanto também das ideias fundamentalistas estão dentro de nós. Quantos de nós que não nos julgamos fundamentalistas, a gente adora repetir, não,
Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Quando a morte de Jesus foi uma consequência de uma violência praticada pelo Estado e por uma parte do poder religioso da época. Outra questão, que a segunda vinda de Cristo, né? Então, eles procuram sempre identificar sinais apocalípticos dessa segunda vinda de Cristo, o que a gente está vendo muito no contexto da pandemia, muitas manifestações de pessoas dizendo que a pandemia representa que Jesus está voltando. Então, elas, né, fazem manifestações nas ruas, nas igrejas, e dizendo que a pandemia é um castigo de Deus. Então, é esse esforço, essa insistência, essa dedicação de explicar a realidade a partir da religião. Agora, eu disse que também, no âmbito do cristianismo católico, a gente identifica expressões fundamentalistas. Historicamente, não se chama isso, essas visões mais conservadoras do catolicismo, de fundamentalista, mas é o integrismo ou o tradicionalismo. Quer dizer, a tradição se coloca acima de tudo. A tradição jamais pode ser questionada. Aquela ideia do magistrado. E o integrismo se inspira numa... Eu não sei, eu não sou boa nesses termos católicos, mas numa carta ou numa bula, algo parecido, papal, de 1800 e tanto, chamada de Sílabus. E esse documento era um documento que aportava, que apresentava 80 pontos críticos da modernidade. A mesma ideia do fundamentalismo evangélico, que é um movimento religioso crítico da modernidade. Então, o fundamentalismo católico com o protestante, com o evangélico, em muitos pontos eles são parecidos. Por exemplo, um dos pontos críticos apresentados por esse documento católico dizia a respeito à separação entre religião e Estado. Então, que a separação entre religião e Estado se dá com a modernidade. Então, esse documento dizia o quê? Que a separação entre religião e Estado não poderia acontecer. Que o Estado e religião deveriam andar juntos e que o Estado deveria se orientar pelas normas, pela tradição religiosa, pela tradição da Igreja. E tanto, a gente vai vendo que existem muitas similaridades com os movimentos atuais fundamentalistas. O que talvez aqui no Brasil nos chame mais a atenção é o fato de que hoje movimentos fundamentalistas religiosos, e o nosso fundamentalismo ele é o fundamentalismo de característica cristã, são as igrejas, no caso, algumas igrejas, se organizando na política representativa, ocupando as mais variadas esferas do Estado e impondo que são os preceitos religiosos que precisam definir as políticas públicas. E, com isso, muitos grupos sociais eles são diretamente prejudicados.
Os primeiros, estou vendo a Graciela aqui, os povos indígenas, em que a gente vê pessoas religiosas, né, cristãs, interferindo na política indígena. Aí eu gostaria de chamar atenção para aquela relação entre fundamentalismo religioso e capitalismo. Porque eles não estão ali querendo entrar junto com os povos indígenas, fazer missão entre os povos indígenas para falar de Jesus. Mas eles estão entrando nesses territórios indígenas por uma disputa de território. Quer dizer, leva o nome de Jesus, junto com o nome de Jesus, leva as doenças, acaba com a espiritualidade, com a tradição religiosa indígena, dessa cosmovisão, né? Acaba com isso. O indígena ou vai para a cidade, porque perde a referência do seu território, ou morre em função da depressão. E aí tu faz uma limpeza de território. Então, existe essa vinculação muito forte entre fundamentalismo religioso e o capitalismo. Porque o capitalismo, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Estamos em 15 minutos. Tá, então já vou concluindo e eu acho que o mais importante é o debate em grupo, que a gente se perde nessa história. Porque o capitalismo, como a gente conhece hoje, esse capitalismo ultra neoliberal, ele tem uma característica que é a ideia de ser único. Então, ele não suporta experiências diferentes. Ele não suporta modos de vida diferentes, porque ele quer igualar todo mundo. Ele anula, ele assassina a diversidade. Ele não suporta a pluralidade. E o fundamentalismo religioso é a mesma coisa. Ele não suporta a pluralidade, ele não suporta a diversidade. E para um capitalismo que cada vez mais precisa dos recursos naturais, porque quais são os principais bens em disputa hoje? Se não a água, as florestas, as terras, os minerais. Então, é o capitalismo que quer ser único, quer dominar, quer ser para uma minoria da parcela da população, para os escolhidos, que é aquele 1% mais rico e mais alguns que vão trabalhar para esse 1%. Então, nada melhor do que você instrumentalizar a religião para provocar os conflitos e as disputas. Aí tem uma fala do Maquiavel, que eu vi hoje à tarde. O Maquiavel também já é de um tempinho, né? Bastante atrás, mas é muito atual. Que ele disse o seguinte, aí eu vou terminar com a frase dele. As ideias religiosas, por mais vazias que elas possam ser, elas podem ser úteis para aterrorizar, mas também para apaziguar a multidão. As ideias religiosas, por mais vazias que elas possam ser, elas podem ser úteis para aterrorizar ou para apaziguar a multidão. Então, a religião é um instrumento potente. É um instrumento potente. E é óbvio que quem consegue, quem está no poder, vai sempre ter o interesse de manipular, de instrumentalizar esse poder. Porque mexe com a subjetividade, com aquilo que tem de mais íntimo na pessoa. E aí, como nós somos do campo religioso, a gente precisa estar constantemente se perguntando, afinal de contas, a fé, para mim, ela serve para construir paz, justiça, solidariedade, né? Uma palavra que a gente precisa praticar, que está meio fora de moda,
Ou a fé é para atemorizar, para aniquilar. Eu acho que o fundamentalismo nos coloca permanentemente essas perguntas. Isso, e desculpa se eu passei. Tá ótimo. 20 minutos foi bem sintética. É um assunto bem complexo, que rende muita coisa. Ed, queria que você projetasse para a gente, por favor, a pergunta. A gente vai dividir em pequenos grupos. Só um pouquinho, filha. A gente vai dividir em pequenos grupos, tá? Não sei se todas e todos conseguiram fazer a leitura do texto antes. Então, nas salas, como nós teremos 30 minutos, vocês vão poder fazer essa leitura do texto juntas, né? E compartilhar. E aí, na volta, quando a gente voltar para a grande sala, a gente vai fazer memória, então, e aí vocês, algumas pessoas vão poder partilhar um pouco da experiência com o texto, certo? O Ed está projetando aqui para a gente. Essa é uma pergunta apenas para provocar, mas não precisa se ater a ela, né? Vocês têm liberdade para ler o texto e deixar as emoções e o texto falarem com vocês. É só uma pergunta provocativa para a gente ir para as salas, então. Ed, você que vai dividir as salas para a gente? Vamos lá, então. Meia hora, tá? Só um momentinho. Todo mundo já anotou as perguntas, né? A pergunta. Nós somos 42 pessoas na sala. Seremos, então, 6 grupos, em torno de 6 a 7 participantes, tá bem? Quando tiver faltando aí 1 minuto e meio, a gente dá um toque para voltar. Vamos lá. Que tenhamos um bom bate-papo lá nos grupos. Vamos saindo aos poucos aí, cada um pega a sua